podemos imaginar o nosso Senhor Jesus naquela cruz. Nós não sabemos como era aquela cruz, mas sabemos que não era tão bonita quanto essa que está aqui. Talvez aquela cruz cheia de farpas, certamente não era polida, não era uma cruz feita para ornamentação, era uma cruz feita para malfeitores, para ladrões, como aqueles dois que estavam ao seu lado. Não era uma cruz leve e com iluminação como essa que tem aqui na igreja, não. Talvez uma cruz feita com a pior madeira, pesada, mal feita. E assim nosso Senhor, o Deus de toda a terra encarnado, já sem forças por ter sido castigado, já por estar tantas horas sem dormir, com o seu espírito angustiado, com sua carne abatida, com seus discípulos que o abandonaram, com seus discípulos que não conseguiam orar com ele nem por uma hora, com um dos seus discípulos o tendo traído, se sentindo como um homem abandonado pelo seu Pai dos céus, olhando para os lados e não vendo quem o pudesse acolher humanamente, talvez olhando para os céus e talvez vendo todo o céu de pé por aquele momento derradeiro na terra, sendo zombado pelas mesmas pessoas que o receberam na entrada de Jerusalém, dizendo hosana nas alturas, aquelas mesmas pessoas que levantavam aquelas folhas de palmeira, agora que depois gritavam crucificam, agora zombavam, e no meio daquele caminho, com aquela cruz pesada, de repente se encontra com um homem, aquele Alexandre, transforma a vida dele, talvez sem palavras, apenas com um olhar, e permanece no caminho para o Gólgota, para aquele monte das caveiras. E ali, sendo colocado sobre aquela cruz, tem aqueles pregos malditos sendo apregoados nos seus pés, rasgando-lhe as suas juntas, os seus ossos sendo esmigalhados, muito do seu sangue sendo derramado nos seus pés, nos seus punhos, em suas mãos. Lhe é colocado uma coroa de espinhos que, para zombar, lhe é posta sobre a cabeça, e aqueles espinhos entram em suas têmporas, derramando mais sangue. Uma dor indescritível toma conta do corpo do Deus de toda a terra, uma sede que talvez nenhum de nós nunca sentiu, o Deus de toda a terra, Jesus Cristo, começa a sentir. E quando ele, naquele momento de humanidade, pede água, lhe dão vinagre. Talvez nenhum de nós tenha sentido o que é beber vinagre com sede, e ele sentiu. Zombaria, a sua roupa é tirada, repartida, zombado, e ali ele permanece, não como pintado nas pinturas de hoje, mas nu, porque era assim que eram crucificados as pessoas naquela época. A sua mãe, que ali estava, vendo o seu filho nu perante os seus zombadores, os seus apóstolos, aqueles que diziam que estariam com ele até a sua morte, todos menos um se foram. Pedro, aquele que estava com ele em todos os momentos, envergonhado por tê-lo negado, sumiu. Aquela multidão que estava com ele ouvindo o seu sermão, sumiu. Os 70 discípulos que foram enviados para curar e expulsar demônios, sumiram. Os santos anjos que os serviam na glória celestial, agora não podiam servir. Satanás com os demônios, talvez celebrando aquele momento. E quando o nosso Senhor Jesus olha para o céu, ele não vê o Deus Pai olhando para ele, e ele brada o que ninguém entende naquele momento: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que o Senhor me desamparou? E naquele momento, pendurado naquela cruz do Calvário, desamparado pelos homens, sentindo-se desamparado pelo Deus Pai, zombado e humilhado, com sede, com dor, ele decide não descer da cruz.
ele decide não clamar pelos anjos. Ele decide, ao contrário, dizer: Deus, Pai, perdoa estes homens, porque eles não sabem o que fazem. E ele decide dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E naquele momento, talvez Satanás, o inimigo das nossas almas, talvez tenha celebrado e achado que tenha ganhado. Mas o que ele não sabe é que a morte não pode deter o nosso Senhor Jesus. Porque ninguém pode deter o Criador de todas as coisas. A morte não pode deter o Criador da vida. O inferno não pode deter o Criador da existência, o Alfa, o Ômega, o Todo-Poderoso, aquele que ninguém pode deter. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? E naquele momento, o Senhor Jesus, morto em corpo, mas vivo em espírito, vai até o inferno e resgata com ele. Toma a chave da morte, leva consigo o cativo, o cativeiro. Ao terceiro dia, quando Maria vai procurá-lo, encontra apenas ali lençóis. Ela olha para o jardineiro e diz: onde o Senhor escondeu o corpo? Ele diz: Maria, e ela diz: Rabone. O nosso Senhor Jesus está vivo. O sangue dele não foi derramado em vão. Os milênios se passaram e Jesus continua mais vivo do que nunca. Os nossos olhos naturais não podem vê-lo, mas o nosso coração pode senti-lo. E um dia os olhos nossos poderão vê-lo face a face, e andaremos com ele nas ruas de ouro, no mar de cristal, e ele mesmo nos apacentará às fontes das águas da vida, e estaremos na eternidade, onde não haverá mais pranto, mais choro, mais morte, mais dor, e veremos Deus face a face. Tudo isso por causa do sangue do Cordeiro. E esse é o maior preço que alguém já pagou por nós. Eu queria que você dissesse assim comigo: Jesus é o dono da minha vida. Com mais convicção: Jesus é o dono da minha vida. Crendo nisso, beba este suco de uva, lembrando do sangue de Jesus.